Graças a Deus, meu irmão e irmã, hoje para nossa reflexão eu quero trazer uma passagem que está no livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandáceas te quiserem tentar, não consista. Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, toda honra, graça e louvor seja dado a Ti, Senhor. Porque sem Ti não somos nada, não podemos nada. Tudo vem de Ti, Senhor. Então que toda honra seja dada a Ti, meu Deus. Agora abre os ouvidos, as mentes, os corações das pessoas que vão ouvir este áudio, Senhor. E que o Senhor possa falar com elas segundo o desejo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Te louvo e te agradeço, meu amado, no nome santo e poderoso de Jesus. Aqui para nossa reflexão de hoje, a gente está vendo, logo no início do livro de Provérbios, que é o livro que nos dá muitas instruções da nossa vida, que foi escrito por Salomão, o filho do rei Davi, já está dizendo assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A instrução que nós estamos vendo aqui, que Salomão está nos falando, seria a instrução da palavra de Deus, que nós devemos seguir, que fala assim, olha, os loucos a desprezam, não querem saber dela. E ali, quando fala dos conselhos dos pais, que é pra gente ouvir eles, seria o que os nossos pais nos orientam, nos falam, Porque se eles também estiverem mediante a palavra, eles vão nos dar conselhos bons, vão nos ensinar segundo a vontade de Deus, e nós não podemos cair no nosso entendimento somente, ou na nossa vontade carnal. Por quê? Porque nós temos uma luta constante entre a carne e o espírito que vive em nós. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus para nossas vidas, o Espírito Santo ele passa a viver em nós. Então nós temos uma guerra todos os dias entre a nossa carne e o nosso espírito. E que nós venhamos a ter conhecimento da palavra, entendimento da palavra, para que o Senhor venha nos dar sabedoria mediante o que nós já conhecemos. Porque muitas das vezes, se a gente não tiver o entendimento da palavra de Deus, ou o conhecimento da palavra, nós vamos tender para a parte carnal, para a parte de que a gente está vendo aqui hoje nessa terra. Por isso que assim, o que acontece? Geralmente, quando estamos mediante, seguindo a palavra de Deus, nós vamos na contramão do mundo. Por que fazemos isso? Vamos na contramão. Porque as pessoas, algumas pessoas, elas não seguem o que está na palavra de Deus. Elas seguem o que a mídia está mostrando, o que pessoas estão vivenciando, e tudo parece ser normal. Tanto que assim, quando a gente acaba se convertendo, que o Espírito Santo ele passa a viver em nós, coisas na nossa vida que pareciam ser normais, elas passam a ser diferentes. É como se a gente tivesse uma venda nos olhos. E aí, mediante o Espírito Santo, essa venda cai dos nossos olhos. E aí nós começamos a ver as coisas diferentemente. Só que se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não fizermos as coisas mediante a palavra do Senhor, tudo vai parecer normal. E não é isso que Deus quer. E se você tiver que escolher um dia entre agradar a homens que eu digo são pessoas no geral, e agradar a Deus, da vontade de Deus, prefira agradar a Deus. Sem sombra de dúvida. Porque o Senhor, ele nos dá mais instruções mediante a sua palavra, aqui usando Salomão. Aí, mais pra frente, vai falar assim,
Que as pessoas, elas não seguiram os conselhos de Deus. Elas não seguiram o que estava na palavra do Senhor. Aí, quando elas precisaram, elas clamaram. Elas oraram. Elas até buscaram a Deus, mas o Senhor não as ouviu. É como se fosse assim nas nossas vidas. Um exemplo, nos fazemos de loucos, rejeitamos a palavra, não seguimos as instruções da Bíblia, não seguimos o que Deus tem para nossa vida, o que Ele quer para nossa vida, porque somos o que a Bíblia diz que somos, podemos fazer o que a Bíblia diz que podemos fazer. Fora disso, as coisas, elas não vêm de Deus. Aí a gente vive uma vida inteira longe dos princípios da palavra. Aí, num momento de dificuldade, buscamos a Deus. E por que se vivemos longe dos princípios, longe do que Ele deseja para nossa vida? Porque a Bíblia, ela não é em vão, é como se fosse um manual para nossa vida aqui. Por que o Senhor, Ele vai ter que atender os nossos pedidos mediante a isso, se a gente não faz a vontade dEle? Então aqui está dizendo que Ele não ouviu a oração, que clamaram, mas Ele não ouviu. Porque mediante a isso, mas nós servimos um Deus que Ele é maravilhoso e que Ele é misericordioso. Se nós passarmos a viver a sua vontade, a fazer coisas, a buscá-lo, porque é muito diferente você ir à igreja e você ter intimidade com Deus. É necessário as duas coisas? Sim, é necessário as duas coisas. Mas o mais importante para a nossa vida é a intimidade. É o tratar Deus como nosso amigo o tempo todo. Olha, Senhor, eu tô com isso, tô com aquilo, Senhor, hoje tá difícil. Fale com Ele o tempo todo. Ah, Senhor, glória a Deus que aconteceu isso no meu dia. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor proporcionou esse bem para mim. E aí, ainda continuando, eu quero ler para vocês o versículo 28, que diz assim: Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Esse versículo explica todo o nosso devocional de hoje. Nós temos que viver mediante ao Senhor, temendo a Ele, buscando a Ele, meditando na Sua palavra. Glória a Deus que nós temos acesso à palavra do Senhor. Muita gente morreu para que nós pudéssemos ter acesso à Bíblia, porque nós não tínhamos. Para quem quiser ter um entendimento melhor, maior, assista ao filme que está no YouTube, Lutero. Ele está traduzido, ele está dublado, é de fácil entendimento. E aí a gente vai perceber muitas coisas. Aquilo tudo do filme é real. Aquela revolução é real. Porque a Revolução Protestante, ela aconteceu. Só que foi junto com a Revolução Industrial. Então ela é muito pouco falada. A gente, geralmente estuda mais na escola a Revolução Industrial. Mas a Revolução Protestante não. Então, na Revolução Protestante, para as pessoas terem acesso à Bíblia que elas não tinham, morreu muitas pessoas. Nós temos que valorizar isso. Morreu muitas pessoas defendendo o que está na palavra de Deus. Não só na Revolução, mas nós vemos aqui na Bíblia, na palavra, muitas pessoas morreram, apóstolos, os apóstolos de Jesus, profetas, defendendo o que está na palavra. Então nós temos que valorizar isso. E para finalizar, eu quero ler o versículo 33 para vocês, que diz assim:
mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então o Senhor está nos dando uma promessa também aqui através de Salomão, nesse capítulo, mediante esse versículo. Olha, se você seguir a minha palavra, se você estiver comigo, se você me temer a Deus não é fazer as coisas que Deus nos pede, nos ensina por medo dele, não. Temer a Deus é como se você tivesse uma pessoa, porque Deus Todo-Poderoso, vamos colocar assim, como se ele fosse uma pessoa que está conosco todo o tempo, que ele cuida, que ele guarda, que ele orienta, que ele usa o seu Espírito Santo para nos orientar, para estar conosco. E aí, mediante isso, nós estamos com ele, temendo a ele, mas não por medo, por respeito, por admiração, por quem ele é, pelo que ele faz por nós, pelo seu Espírito que ele deixa em nós para nos conduzir durante toda a nossa vida, nos nossos dias. É como uma pessoa amada, uma pessoa que tá na sua vida, te orienta, cuida de você. Então você vai querer fazer coisas para essa pessoa porque você ama essa pessoa, não porque você tem medo dela. Então o temor do Senhor é isso, porque muita gente às vezes entende que o temor do Senhor é ter medo de Deus, e porque tem medo de Deus faz as coisas mediante ao medo da mão do Senhor. Porque em sua palavra mesmo diz que a mão de misericórdia está levantada sobre as nossas vidas, e é isso que não nos deixa sermos consumidos pela ira de Deus. Mas a sua mão de justiça também está levantada. E aí ela tem os dois pesos. E o Senhor, ele promete para mim e para você, como eu li aqui, neste último versículo, que nós estaremos guardados, que nós não precisamos temer o mal na nossa vida, porque nós estamos com ele. O mal, ele pode tentar nos destruir, pode tentar nos enfraquecer, pode nos adoecer, pode muitas coisas. Mas porque estamos nele, porque estamos no Senhor, porque tememos a ele, ele vai nos guardar e ele estará conosco. Então fique com essa reflexão pro seu coração hoje. Tema o Senhor, não fuja da sua sabedoria, não fuja do entendimento que ele deixou para mim e para você. Não fuja desse manual maravilhoso que é a Bíblia para nós nos fortalecermos no dia mau, mas também para nos alegrarmos com as coisas boas e glorificar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor fala assim, que tudo que fizermos, que seja para o Senhor. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, sua família, te proteja, te guarde, aumente a sua fé, repreenda o mal na sua vida. No nome santo e poderoso de Jesus.